Se você não entender o livro de Romanos, vai sempre lutar com sua fé, uma das cartas mais importantes da Bíblia. A pergunta que decide o rumo da sua fé não é quantas vezes você já leu a Bíblia, nem quantos sermões já ouviu, nem mesmo quantas experiências espirituais já viveu. A pergunta que decide tudo é esta: você realmente entende o livro de Romanos? Se a resposta for não, talvez sua fé tenha sido construída sobre um chão que treme. Talvez você tenha aprendido a caminhar com Deus, carregando culpas que Ele já removeu, lutando batalhas que Ele já venceu e tentando ser forte onde Ele nunca pediu que você fosse. Há momentos em que o coração busca Deus como quem procura luz dentro de uma névoa densa, e é exatamente aí que Romanos se ergue como uma montanha firme, revelando que o Evangelho não é um conjunto de ideias, mas a revelação da justiça de Deus que resplandece em Cristo. Imagine Roma no primeiro século. Ruas pavimentadas que atravessam o império inteiro, soldados patrulhando cada esquina, altares pagãos queimando incenso e uma pequena comunidade cristã tentando sobreviver em meio a uma cultura que desprezava tudo aquilo que não tivesse a marca do poder. Foi para essa igreja, cercada por filosofias, idolatrias e profundas tensões entre judeus e gentios, que Paulo escreveu a carta mais ousada e teologicamente profunda de toda a Escritura. Uma carta que não se limita a explicar o Evangelho, mas expõe o coração do próprio Deus. Uma carta que confronta, consola, corrige e transforma. Uma carta que abre diante de nós a anatomia da fé verdadeira. Romanos é o mapa do caminho espiritual. Ele revela quem somos sem Cristo, o que Deus fez na cruz, o que o Espírito opera dentro de nós, como Deus age na história e como devemos viver no mundo. Quem tenta caminhar com Deus sem Romanos é como alguém que tenta decifrar um código sem entender as chaves principais. É possível avançar, mas com tropeços constantes. É possível crer, mas sem firmeza. É possível lutar, mas sempre com a sensação de que algo está faltando, e está mesmo. Falta a clareza que Paulo entrega com precisão de cirurgião espiritual. Falta enxergar a cruz como o fim da condenação e o início de uma nova criação. Falta entender que a fé não é construída na força humana, mas na justiça que Deus revelou do alto do Calvário. Ao longo deste vídeo, você não vai apenas ouvir explicações. Vai atravessar os corredores históricos do Império Romano, vai enxergar o choque cultural entre judeus e gentios, vai compreender por que Paulo escreve com tanta urgência e vai ver como cada capítulo se une em uma revelação que muda tudo. Cristo não é apenas citado. Ele é o centro da carta, o fundamento da justiça divina, o cumprimento da promessa e a raiz da liberdade espiritual. Tudo converge para ele, tudo começa e termina nele. E quando você entende isso, sua fé deixa de oscilar e começa a se firmar como uma casa construída sobre a rocha. Se você está cansado de lutar com dúvidas recorrentes, de sentir culpa por pecados já perdoados, de viver como se Deus estivesse distante ou silencioso, esta jornada pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. Prepare-se para enxergar Romanos com profundidade, beleza e reverência. A partir de agora, você não está apenas assistindo, está atravessando o portal que explica por que tantos tropeçam e por que aqueles que entendem Romanos jamais voltam a ser os mesmos. Este é o ponto inicial da transformação, o conflito invisível, porque a fé de muitos é instável. Existe um motivo bíblico para a sua fé oscilar, e ele começa antes de você nascer. Não é apenas falta de esforço, não é apenas falta de disciplina, e não é apenas falta de conhecimento. A instabilidade espiritual que tantos cristãos enfrentam tem raízes muito mais profundas, ligadas a algo que Paulo enxergou com absoluta clareza quando escreveu aos cristãos que viviam em Roma.
A maioria das pessoas tenta fortalecer sua fé como quem tenta reforçar uma parede rachada sem olhar para os alicerces. Elas tentam resolver sintomas sem encarar a causa. Tentam mudar comportamentos sem entender a natureza do coração. Tentam encontrar firmeza sem compreender o Evangelho que dá forma a toda a vida cristã. Quando Paulo escreve Romanos, ele não oferece respostas superficiais. Ele vai direto ao centro do problema humano. A Igreja de Roma estava vivendo tensões internas, diferenças culturais, conflitos entre judeus e gentios e pressões externas que cresciam a cada ano dentro do império. Cristãos sem maturidade espiritual tentavam viver pela fé, mas carregavam dúvidas profundas. Alguns oscilavam entre confiança e medo. Outros misturavam tradições antigas com o evangelho recente. Outros viviam como se Cristo tivesse resgatado apenas parte deles, e não o todo. Paulo percebeu que a instabilidade espiritual era o sintoma de um fundamento mal compreendido. Por isso, antes de ensinar como viver, ele revela quem o ser humano é diante de Deus e o que Deus fez para restaurá-lo por meio de Cristo. Sem essa base, nenhuma vida de fé se sustenta. A tensão começa aqui. Muitos acreditam em Cristo, mas continuam vivendo como se a fé dependesse da própria força. Tentam vencer o pecado pela disciplina pessoal, tentam agradar a Deus pelo esforço emocional, tentam manter a fé como quem tenta equilibrar algo que sempre escorrega das mãos. Essa busca constante por estabilidade gera frustração. A alma se cansa, o espírito se enfraquece, a mente se confunde. E como resultado, a fé parece instável, como se pudesse desmoronar a qualquer momento. Paulo escreve Romanos justamente para corrigir essa visão distorcida. Ele quer mostrar que a fé não nasce da força humana, mas da revelação da justiça de Deus em Cristo. Ele quer abrir os olhos da igreja para o conflito invisível que trava dentro de cada pessoa desde o nascimento. Não para mantê-la presa, mas para revelar o caminho da verdadeira liberdade. A revelação é simples e profunda. A fé só é firme quando está enraizada no que Deus fez, não no que o homem tenta fazer. Quando Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, ele está declarando que a estabilidade da fé não vem da experiência humana, mas da obra divina que antecede qualquer resposta humana. Esse é o mini payoff deste capítulo. É impossível entender por que sua fé oscila se você não entender que ela precisa estar fundamentada no Evangelho e não nas emoções, nas circunstâncias ou na força da própria vontade. Mas aqui surge uma pergunta inevitável e decisiva. Se a fé precisa ser fundamentada na obra de Deus, então, o que exatamente está quebrado dentro de nós que nos impede de viver essa verdade com plena convicção? Paulo não deixa essa pergunta sem resposta. Ele conduz o leitor para dentro do diagnóstico espiritual mais profundo, já escrito. Um diagnóstico que expõe não apenas comportamentos, mas a própria natureza humana ferida pelo pecado. Um diagnóstico que revela que nossa instabilidade nasce de uma raiz antiga que precisa ser confrontada para que a fé finalmente encontre descanso. E é exatamente essa jornada que nos leva ao próximo capítulo. Agora que entendemos que a instabilidade espiritual é fruto de um problema muito mais profundo do que pensamos, precisamos olhar para essa raiz com clareza, honestidade e reverência. Só assim veremos por que Cristo não apenas nos ensina, mas nos salva. E só assim perceberemos que o conflito dentro de nós não é sinal de fraqueza, mas o ponto de partida para uma revelação transformadora. A raiz da queda humana, revelada por Paulo. A corrupção humana não começou no Éden, começou no coração. O Éden apenas revelou, como um espelho quebrado, o que acontece quando o ser humano decide viver longe da voz de Deus. Paulo abre Romanos 1 e 2 com uma ousadia que poucos teriam coragem de escrever.
Ele não começa falando de esperança, nem de vitória, nem de forças espirituais invisíveis. Ele começa mostrando a raiz da queda humana. Não uma raiz histórica, mas uma raiz espiritual que atravessa gerações, culturas e fronteiras. Segundo Paulo, o grande problema não está nos pecados que praticamos, mas na condição interior que produz esses pecados. O mal não é um acidente moral. É uma doença espiritual que afeta toda a humanidade. Quando Paulo descreve a humanidade se afastando de Deus, ele não está falando apenas de povos pagãos, adorando ídolos de pedra ou madeira. Ele está descrevendo algo muito mais profundo, a tendência do coração humano de substituir o Criador pela criação, de transformar desejos em deuses, de inverter a ordem da verdade para justificar os próprios impulsos. Arqueólogos que estudaram Roma encontraram templos dedicados a divindades que representavam não apenas forças da natureza, mas paixões humanas. Poder, prazer, fertilidade, guerra. A idolatria não era apenas religiosa, era cultural, era social, era psicológica. Era o espelho do coração humano se inclinando para tudo que o afastasse do Deus verdadeiro. Esse pano de fundo histórico intensifica ainda mais o diagnóstico de Paulo, porque mostra que a humanidade não apenas pecou, a humanidade se entregou à corrupção interior. A tensão cresce quando entendemos que Paulo não está falando apenas dos gentios pagãos. Ele também confronta os judeus religiosos, que confiavam na lei, nos rituais e em suas tradições como se isso os tornasse superiores. Paulo expõe essa falsa segurança com precisão. Ele declara que conhecer a lei não é suficiente. Saber a verdade não é suficiente. Carregar símbolos religiosos não é suficiente. Se o coração continua distante de Deus, tudo está perdido. Judeus e gentios estão na mesma condição. Todos se afastaram. Todos se tornaram inúteis. Todos carregam dentro de si uma raiz que contamina pensamentos, motivações e escolhas. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a queda não é um capítulo isolado da história bíblica, é um retrato contínuo da humanidade sem Cristo. A revelação de Paulo é que o ser humano não peca porque é fraco. Ele peca porque é separado de Deus. A fraqueza é sintoma, a separação é a causa, a corrupção moral é consequência, a rebelião interior é o núcleo. E esse é o mini payoff deste capítulo. Você não luta contra comportamentos soltos, mas contra uma natureza que precisa ser transformada, não apenas ajustada. Essa verdade destrói qualquer ideia de que podemos nos salvar por obras, disciplina ou esforço emocional. A queda humana não é moral, é existencial. Ela nos separa do Deus que é fonte de vida. Por isso, Paulo prepara o terreno para mostrar que a solução não pode estar dentro de nós. Ela precisa vir de fora. Ela precisa vir do céu para a terra. Mas uma pergunta inevitável se levanta como um eco profundo. Se toda a humanidade está caída, desde as paixões pagãs até a arrogância religiosa, existe alguma esperança? Existe solução para a culpa, para o peso interior, para a separação espiritual que permeia toda a história humana? Paulo não nos deixa à deriva nesse diagnóstico sério. Ele abre um caminho inesperado, revelando que antes de entender a salvação, é necessário entender o tribunal onde Deus julga cada ser humano com justiça perfeita. Um tribunal onde não há favorecimento, onde ninguém escapa, onde toda motivação escondida é exposta diante daquele que vê tudo. E é exatamente para esse tribunal que estamos sendo conduzidos agora. Um tribunal onde o silêncio pesa mais que qualquer acusação humana e onde a verdade de Deus corta como espada. É ali que a humanidade inteira descobre que a culpa não é apenas um sentimento, é um veredito. E é ali que começamos a enxergar o brilho da graça que Paulo está prestes a revelar. O tribunal divino,
a culpa e a justiça de Deus. Imagine ser julgado pelo único ser que enxerga suas intenções antes mesmo que você tenha consciência delas. Não há máscara, não há defesa, não há justificativa possível. Esse é o cenário que Paulo descreve quando conduz a humanidade para o tribunal divino. Ele não faz isso para humilhar, mas para revelar a verdade que ninguém quer encarar. Antes de mostrar a beleza da graça, Paulo expõe a gravidade da condição humana. Ele faz isso com precisão de um profeta que entende que a transformação só acontece quando a luz de Deus ilumina até os cantos mais escondidos da alma. No tribunal de Deus não existe comparação entre pessoas, porque todos estão debaixo do mesmo diagnóstico, culpados diante de sua santidade. A tensão se aprofunda quando Paulo declara que ninguém tem como escapar desse julgamento. Judeus e gentios, religiosos e pagãos, sábios e ignorantes, todos comparecem diante do Deus que não faz acepção de pessoas. Em Roma, havia tribunais majestosos onde autoridades julgavam disputas civis e crimes graves. Havia o Sinédrio entre os judeus, um conselho religioso que avaliava questões espirituais com severidade, mas nada se compara ao tribunal que Paulo descreve. A arqueologia nos mostra estruturas onde réus aguardavam a sentença de governadores romanos, muitas vezes sem esperança de absolvição. Essas imagens históricas nos ajudam a visualizar o peso espiritual do que Paulo está dizendo. Ele está conduzindo o mundo inteiro para um julgamento inescapável. Porque só quando o ser humano reconhece sua culpa, ele pode compreender a necessidade urgente de redenção. A revelação central de Romanos 3 é que nenhum ser humano, por seus próprios méritos, pode ser considerado justo diante de Deus. Paulo elimina qualquer esperança de autopurificação, qualquer confiança em obras, qualquer ideia de justiça humana. Ele escreve que não há justo nenhum sequer. Essa afirmação não é uma crítica emocional, é um diagnóstico espiritual. O pecado não é apenas um comportamento errado, é uma condição de separação que macula tudo o que fazemos. A lei de Deus, que deveria guiar o ser humano para a vida, se torna um espelho que revela sua incapacidade de alcançar a santidade. É como se Paulo colocasse a humanidade diante de um padrão perfeito e dissesse: ninguém alcança essa medida. Todos estão destituídos da glória de Deus. Esse é o mini payoff deste capítulo. Reconhecer a culpa não destrói você. Revela sua necessidade. A culpa não é o fim da história. É o ponto em que você finalmente entende que não pode salvar a si mesmo. Quando a luz desse tribunal divino brilha sobre a alma, ela não vem para esmagar, mas para preparar o terreno para algo infinitamente maior. A justiça de Deus não é apenas condenação. Ela é também o caminho para a salvação. Mas esse caminho não nasce dos esforços humanos. Ele nasce do coração de Deus, que decidiu intervir na história com uma justiça que não é conquistada, mas recebida. E aqui surge a pergunta que abre as portas da maior revelação do Evangelho. Se ninguém pode se justificar diante de Deus, quem pode levantar a mão e declarar o ser humano livre de culpa? Quem tem autoridade para reverter o veredito do tribunal divino? Quem pode oferecer uma justiça que não nasce da lei, nem da moralidade, nem da religião, mas da própria graça? Paulo nos conduz à beira dessa resposta com uma beleza teológica que transforma o desespero em esperança. Ele prepara o coração do leitor para enxergar que a justificação não é uma conquista, é um presente. E esse presente tem nome, tem sangue, tem cruz, tem vida e tem poder eterno. E é exatamente nesse ponto que entramos no próximo capítulo. Agora que entendemos o tribunal, a culpa e a impossibilidade humana, precisamos ver a ponte que Deus estendeu entre a condenação e a vida. Uma ponte que não é construída pelas mãos humanas, mas pela obra perfeita de Cristo.
É hora de atravessar para o lado em que a justiça não pesa como sentença, mas brilha como salvação. A ponte invisível. Como Deus justifica pecadores. Deus não passa pano, Ele paga o preço. Essa é a verdade que muitos evitam, porque ela desmonta tanto a arrogância religiosa quanto o desespero humano. Depois de nos conduzir ao tribunal divino, onde toda boca se cala e toda pretensão se desfaz, Paulo revela a ponte invisível que Deus construiu para ligar um povo condenado à vida eterna. Essa ponte não nasce da habilidade humana, nem do acúmulo de boas obras, nem de práticas religiosas. Ela nasce exclusivamente da ação soberana de Deus na história, revelada no sacrifício de Cristo. A justificação pela fé não é uma doutrina abstrata. É a resposta de Deus ao abismo moral que separa o ser humano de sua santidade. Paulo usa Abraão como a grande chave interpretativa dessa verdade. Os judeus viam Abraão como o modelo supremo de fidelidade, o pai de uma nação, o patriarca que carregou promessas que atravessaram séculos. No entanto, Paulo desmonta qualquer leitura equivocada ao mostrar que a justiça de Abraão não é fruto da lei, nem de obras, nem de mérito pessoal. Abraão foi declarado justo antes mesmo de qualquer obra significativa. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. A arqueologia revela documentos e tradições que mostram como Abraão era venerado no judaísmo do primeiro século, e essa veneração torna ainda mais radical o que Paulo está ensinando. Não existe herói espiritual que tenha conquistado justiça. Nem Abraão escapou da regra universal. A salvação é fruto da ação divina, não da excelência humana. A tensão cresce quando Paulo amplia essa revelação para todos os que creem. Justificação não é perdão emocional. Não é apenas Deus esquecer o pecado. É o ato jurídico pelo qual o próprio Deus declara o pecador justo com base na obra completa de Cristo. Não há justiça humana envolvida, não há negociação, não há barganha. A ponte invisível entre a culpa e a vida foi construída por meio do sangue derramado na cruz. Romanos 5 abre essa verdade como uma porta luminosa. Cristo não morreu por pessoas boas. Ele morreu por ímpios. Ele não ofereceu sua vida quando a humanidade já buscava arrependimento. Ele a ofereceu quando a humanidade ainda o rejeitava. Essa é a beleza que quebra resistências internas. Deus toma a iniciativa, Deus sustenta o processo e Deus garante o resultado. O mini payoff deste capítulo é decisivo. A justificação não apenas remove sua culpa, ela muda sua posição diante de Deus. Você não é apenas perdoado, você é adotado, aceito e revestido da justiça de Cristo. Isso significa que sua identidade não está mais vinculada ao que você fez, mas ao que Cristo fez em seu favor. A partir de Romanos 5, a vida cristã deixa de ser uma tentativa árdua de alcançar Deus e se torna uma resposta grata à obra que Ele já consumou. A ponte foi construída inteiramente por Deus, mas você atravessa por meio da fé. Uma fé que não nasce de você, mas que é despertada pela ação do Espírito Santo, que ilumina a cruz e revela a profundidade da graça divina. Mas aqui surge uma pergunta que se levanta como um vento forte. Se Deus nos declara justos pela fé, por que ainda sentimos o peso da luta interior? Por que pensamentos antigos insistem em voltar? Por que hábitos destrutivos ainda tentam se impor? Por que parece tão difícil viver à altura dessa nova identidade? Paulo sabe que nenhuma explicação sobre justificação estará completa sem enfrentar o conflito diário que todo cristão experimenta. É por isso que agora, depois de entender a ponte da graça, precisamos compreender o campo de batalha da alma. Porque Deus não apenas nos declara justos, Ele também nos transforma. E essa transformação envolve uma guerra interior que Paulo expõe com profundidade surpreendente.
uma guerra entre a antiga natureza e a nova vida que recebemos em Cristo. Uma guerra que para muitos se torna fonte de culpa, mas que para Paulo é evidência de que Deus está agindo dentro de nós. É hora de entrar nesse território sagrado e complexo. O conflito que você sente não é prova de derrota, é prova de que você já não pertence ao reino das trevas. O próximo capítulo revela essa batalha com precisão espiritual e com esperança real. A guerra interna. Por que ainda lutamos com o pecado? Se Cristo venceu, por que você ainda cai? Essa é a pergunta que ecoa na consciência de todo cristão sincero. Ela aparece nos momentos de fraqueza, nos dias de cansaço, nas noites silenciosas em que a alma olha para si mesma e se pergunta por que ainda sente impulsos que não combinam com a nova vida recebida em Cristo. Paulo conhecia esse conflito com profundidade. Ele não o tratou como falha moral, mas como um campo de batalha espiritual que surge quando o Evangelho nos alcança. A guerra interior não é sinal de que Deus está distante. É sinal de que o Espírito Santo está presente, confrontando a antiga natureza que antes governava sem resistência. Romanos 6 e 7 revelam que a salvação não remove instantaneamente a velha estrutura da carne. O velho homem, embora crucificado com Cristo, tenta se levantar. Ele perdeu o domínio, mas não perdeu a insistência. Ele não manda mais, mas ainda grita. A arqueologia e os registros jurídicos do Império Romano ajudam a iluminar essa verdade. Quando um escravo recebia a notícia de que havia sido liberto, sua condição legal mudava no mesmo instante, mas sua mente ainda carregava marcas antigas. Ele poderia ser livre e ainda assim agir como se fosse escravo, simplesmente porque não sabia viver de outro modo. Paulo usa essa realidade para mostrar que o cristão foi libertado do domínio do pecado, mas precisa aprender pela obra do Espírito a viver de acordo com sua nova identidade. A tensão aumenta quando percebemos que a luta não vem de fora, mas de dentro. A antiga natureza tenta argumentar, influenciar, seduzir e levantar hábitos que foram construídos antes da conversão. Paulo descreve esse conflito como uma batalha entre a carne e a vontade renovada pelo Espírito. Não é exagero nem metáfora poética. É realidade espiritual. A carne oferece prazer imediato e falso controle. O Espírito oferece vida, liberdade e verdadeira paz. A carne tenta arrastar o ser humano para o passado. O Espírito conduz para a maturidade em Cristo. A carne alimenta a culpa. O Espírito revela graça e chama para a santidade. É uma guerra que acontece no coração, na mente, nas intenções e nas escolhas. A revelação que muitos não compreendem é que essa guerra não significa que a salvação está em risco. Muito pelo contrário. A guerra interna é prova de que o Espírito Santo transformou a estrutura espiritual do cristão. Antes, não havia conflito porque não havia vida espiritual. Agora há resistência, discernimento e confronto, porque Deus habita dentro de nós. Esse é o mini payoff deste capítulo. Sua luta não revela abandono, revela presença. O cristão que batalha contra o pecado está enfrentando algo que antes o dominava completamente. Ele já não obedece como escravo. Ele resiste como alguém que foi declarado livre, mesmo que ainda esteja aprendendo a caminhar com firmeza. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se a guerra é real, se a carne ainda tenta influenciar, se o cristão luta diariamente contra desejos e pensamentos antigos, como viver a verdadeira liberdade? Como experimentar de forma prática a vida que Deus prometeu? Como ser conduzido pelo Espírito de modo que a guerra interna não produza cansaço, mas crescimento? Paulo sabia que a resposta a essa pergunta definiria o rumo espiritual de cada pessoa.
Por isso, ele não encerra o assunto em Romanos 7. Ele conduz o leitor para o capítulo que muitos consideram o ápice de toda a carta. É ali que o cristão descobre que a vida no Espírito não é uma teoria, mas uma experiência real. É ali que a condenação perde sua voz. É ali que a vitória se torna possível. E é ali que a presença de Deus deixa de ser um conceito e se torna força viva dentro de nós. Se você já sentiu que a guerra interior é pesada demais, Romanos 8 é a resposta que sua alma esperou durante anos. É hora de entrar na revelação que liberta, sustenta e transforma. A vida no Espírito, o segredo da vitória real. A resposta que você buscou por anos está em Romanos 8. Muitos cristãos passam a vida acreditando que a vitória espiritual é uma conquista difícil, resultado de disciplina extrema ou de algum tipo de força interior rara. No entanto, Paulo mostra que a verdadeira vitória não nasce da força humana, mas da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. É aqui que toda a carta muda de tom. A angústia de Romanos 7, com seus conflitos e tensões internas, é respondida com a revelação plena de uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Se Romanos fosse um nascer do sol, este capítulo seria o momento em que a luz rompe completamente a escuridão. Paulo começa com uma afirmação que deveria fazer tremer tudo aquilo que ainda tenta nos acusar. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta declaração não é apenas uma frase bonita, é um decreto espiritual emitido pelo próprio Deus. A condenação é um peso que aprisiona. Ela nos lembra do passado, lança sombras sobre o presente e rouba a esperança do futuro. Mas quando o Espírito entra, ele destrói o elo entre o cristão e a condenação. A arqueologia nos mostra que em Roma havia registros oficiais que anulavam sentenças antigas, libertando completamente aqueles que, por decisão jurídica, recebiam nova posição. Paulo usa essa ideia para mostrar que a salvação não é um estado emocional. É uma realidade legal e espiritual irrevogável, sustentada pelo sangue de Cristo. A tensão deste capítulo surge quando percebemos que o Espírito Santo não apenas nos declara livres, mas nos convida a viver de modo completamente novo. Ele muda nosso modo de pensar. Ele molda nossa forma de sentir. Ele reorganiza prioridades. Ele dá discernimento. Ele revela Cristo. Ele fortalece onde éramos fracos. Ele sussurra esperança onde antes havia medo. Ele lembra promessas que o coração esqueceu. Ele marca o cristão com uma identidade nova, não baseada na carne, mas na filiação divina. E essa é a chave que muda tudo. Paulo afirma que somos adotados como filhos. Não somos visitantes no reino de Deus. Somos herdeiros. Somos parte da família eterna. Somos conduzidos pelo Espírito como aqueles que pertencem ao Pai. A revelação central deste capítulo é que a vitória espiritual não acontece quando você fica forte o suficiente para vencer o pecado. Ela acontece quando você depende profundamente do Espírito Santo, que já venceu o pecado em Cristo. A carne não perde influência, porque você tenta reprimi-la. Ela perde força porque você vive em outra atmosfera, em outra lógica, em outro poder. O Espírito Santo destrói as correntes internas não por esforço, mas por transformação. Ele substitui pensamentos antigos por novas convicções. Ele fortalece a vontade para obedecer. Ele ilumina o coração para amar o que antes parecia impossível. O cristão não luta sozinho. Ele luta sustentado por um poder que vem do alto. O mini payoff deste capítulo é simples e libertador. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. O Espírito Santo não visita, ele habita. Ele não anima por alguns instantes, ele sustenta para sempre. Ele não apenas combate o pecado, ele conduz o cristão para uma vida que reflete Cristo.
E aí surge a pergunta que empurra o leitor para a próxima revelação. Se o Espírito está conosco, se Ele nos guia, se Ele nos fortalece, se Ele nos adota como filhos, então quem pode nos derrubar? Quem pode desfazer o que Deus fez? Quem tem poder para arruinar aquilo que o Espírito estabeleceu? Paulo responde essa pergunta com força de trovão. Ele abre uma janela espiritual que revela o caráter inabalável de Deus. Um caráter que não se altera com tempo, cultura ou circunstâncias. Um caráter que garante que a salvação não depende da instabilidade humana, mas da fidelidade eterna do Deus que prometeu completar a boa obra. O próximo capítulo revela essa segurança com uma profundidade que muda a vida de qualquer pessoa que compreenda seu significado. Agora que entendemos a vida no Espírito, estamos prontos para enxergar por que nada pode nos separar do amor de Cristo. A inabalabilidade divina. Nada pode te separar de Cristo. Se você entendesse este capítulo de Romanos, nunca mais temeria perder sua fé. Aqui, Paulo ergue uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Depois de revelar a vida no Espírito e a obra redentora que quebra as correntes da condenação, ele mostra que a segurança do cristão não depende da constância emocional ou da capacidade humana de permanecer firme. Ela depende exclusivamente da fidelidade do Deus, que salvou e que prometeu completar a obra iniciada. Romanos 8:31-39 é como uma muralha espiritual que circunda o coração, e nada, absolutamente nada, consegue atravessá-la. Paulo escreve essas palavras em uma época em que ser cristão em Roma era quase um ato suicida. A arqueologia revela tribunais onde acusados eram interrogados sob pressão, arenas onde injustiças eram cometidas e locais onde prisioneiros aguardavam sentenças cruéis impostas pelo poder imperial. Ao usar imagens jurídicas tão fortes, Paulo se dirige a pessoas que viviam sob ameaça constante. Ele não fala de inseguranças subjetivas. Ele fala de perigos reais. Ele não trata de medos internos apenas. Ele trata de forças externas que tentavam esmagar aqueles que seguiam Cristo. E ainda assim, ele declara com confiança que nenhum tribunal terrestre, nenhuma acusação espiritual e nenhuma força sobre-humana poderia revogar o decreto final do Deus eterno. Os que estão em Cristo são inseparavelmente dele. A tensão deste capítulo aparece quando Paulo expõe todas as possíveis ameaças. Ele menciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. São realidades concretas que a igreja romana conhecia muito bem. A cidade estava repleta de escravos que eram tratados como propriedade, e o conceito de separação legal era dolorosamente comum. O mestre tinha autoridade para romper vínculos, desfazer contratos e retirar privilégios. Paulo usa essa imagem para mostrar o contraste com o reino de Deus. Diferente dos poderes humanos, Cristo não abandona seus filhos. Ele não revoga sua adoção. Ele não retira sua graça. Ele não afasta seu amor. Ele permanece. Ele guarda. Ele sustenta. A revelação central deste capítulo é que a segurança eterna do cristão não está baseada no desempenho, mas no amor sacrificial de Cristo. Paulo afirma que Deus não poupou seu próprio filho e se entregou aquilo que era mais precioso, certamente não desistirá de nós diante de qualquer fraqueza ou ataque espiritual. A vitória mencionada aqui não é ausência de sofrimento. É a certeza de que nenhum sofrimento tem autoridade para destruir aquilo que Cristo conquistou na cruz. A carne pode falhar, o mundo pode pressionar, o inimigo pode tentar acusar, mas o veredito final permanece intacto diante do tribunal do céu. Justificados, amados, guardados, inseparáveis. O mini payoff deste capítulo é tão forte que deveria silenciar qualquer medo que tenta se levantar dentro de você.
Paulo não diz apenas que Deus nos ama. Ele diz que nada criado, nem no presente, nem no futuro, nem no mundo material, nem no espiritual, tem capacidade de desfazer essa união. A salvação não é uma corda segurada pelas mãos humanas. É uma aliança selada com o sangue de Cristo. E essa aliança não pode ser quebrada por circunstâncias, acusações ou ataques. A inabalabilidade divina é o refúgio do cristão, a rocha firme no meio das tempestades, a certeza que sustenta a alma. Mas Paulo não encerra a carta aqui. Ele sabe que para entender plenamente a grandeza da salvação, é necessário observar como Deus age na história, como Ele guiou Israel, como Ele abriu portas para os gentios, como Ele dirige os acontecimentos de modo soberano para cumprir seu plano eterno. O próximo capítulo revela um dos mistérios mais profundos da Escritura. Um mistério que une história, profecia, soberania e misericórdia em uma revelação que amplia ainda mais a compreensão do Evangelho. Se nada pode nos separar de Cristo, então precisamos entender como Ele conduz os povos, as alianças e as eras para revelar sua glória. Agora entramos no território sagrado do mistério de Israel. O mistério de Israel, a soberania que atinge a história. A história de Israel revela o plano de Deus para o mundo inteiro. Essa frase pode parecer simples, mas guarda um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Ao entrar em Romanos 9, 10 e 11, Paulo não está apenas discutindo teologia. Ele está levantando o véu da história para mostrar como Deus age com sabedoria absoluta, conduzindo povos, séculos e acontecimentos para cumprir seus propósitos eternos. Aqui, a carta ganha uma dimensão cósmica. Se até agora Paulo falou sobre a condição humana, a justificação pela fé, a guerra interior e a segurança eterna, agora ele revela como tudo isso se encaixa em um plano muito maior do que qualquer indivíduo pode perceber. A tensão começa com uma pergunta inevitável. Se Deus prometeu coisas grandiosas a Israel, por que tantos judeus rejeitaram o Messias? E se eles rejeitaram, será que a palavra de Deus falhou? Paulo responde com firmeza: jamais. Para ele, o fato de muitos judeus não terem crido não significa que o plano de Deus se desviou. Significa apenas que Deus está trabalhando de uma forma mais profunda do que a percepção humana consegue captar. Arqueólogos e historiadores confirmam que no primeiro século havia intenso conflito identitário entre judeus da diáspora, judeus de Jerusalém e gentios convertidos ao cristianismo. Roma era um centro cultural onde tradições se misturavam e onde as tensões religiosas frequentemente explodiam em discussões acaloradas. Esse cenário torna ainda mais poderoso o discurso de Paulo, que tenta unir dois mundos espirituais que viviam em choque. A revelação central de Paulo é que nem todos os descendentes naturais de Abraão são espiritualmente Israel. Deus nunca construiu sua história apenas por meio da descendência física. Ele sempre trabalhou por meio da promessa. Isaac nasceu por intervenção divina. Jacó foi escolhido segundo o propósito soberano de Deus. Todas essas escolhas apontam para um princípio espiritual profundo. Deus dirige a história de acordo com sua vontade perfeita, e não de acordo com expectativas humanas. Ele não deve explicações, ele não age por pressão, ele cumpre seu plano com precisão absoluta. O primeiro impacto dessa revelação é humilhante, porque destrói qualquer orgulho religioso. O segundo impacto é libertador, porque mostra que ninguém está fora do alcance da graça. Mas a questão não termina aí. Se Deus endureceu parte de Israel, o que isso significa para os gentios? Paulo responde mostrando o movimento surpreendente da graça. Enquanto muitos judeus rejeitaram o Evangelho,
Deus abriu uma porta gigantesca para os gentios. Pessoas que antes viviam mergulhadas em idolatria, filosofia e moralidade relativista, agora eram alcançadas pelo poder de Cristo. O Evangelho atravessou fronteiras, derrubou muros e estabeleceu uma igreja multiétnica em plena capital do Império. A arqueologia confirma que desde o século I, comunidades cristãs formadas por escravos, mulheres, artesãos e estrangeiros se reuniam em casas discretas, vivendo uma fé completamente diferente de tudo que a sociedade romana conhecia. Isso mostrava que o plano de Deus era maior que qualquer nacionalidade. Cristo não veio para um povo apenas, ele veio para o mundo. O mini payoff deste capítulo é uma virada teológica essencial. O endurecimento parcial de Israel não é rejeição definitiva, é estratégia divina. Paulo revela que a inclusão dos gentios faz parte do processo pelo qual Israel será futuramente restaurado. Deus não abandona alianças, ele cumpre, ele não esquece promessas, ele realiza. Toda essa dinâmica revela a magnitude da soberania divina. Mesmo quando o ser humano não entende, Deus está escrevendo a história com precisão milimétrica. A queda de alguns se torna oportunidade para muitos. A salvação dos gentios se torna provocação santa para Israel. E no final, todos os que pertencem a Cristo formarão um único povo para a glória do Deus eterno. Mas essa revelação levanta uma nova pergunta. Se Deus conduz povos e nações, se Ele dirige a história com tanta sabedoria, como essa soberania molda nossa maneira de viver? Como o cristão responde na prática a esse plano grandioso? Como a vida diária deve refletir essa compreensão profunda da obra de Deus? A resposta está no próximo capítulo, onde Paulo desce da dimensão cósmica para o terreno cotidiano. Agora que entendemos o mistério de Israel, precisamos ver como essa sabedoria divina molda cada atitude, cada decisão e cada área da vida cristã. A fé que toma forma, como Romanos, molda a vida real. Romanos não é teologia para ficar guardada na mente. É transformação para ser vivida no corpo, na alma e no cotidiano. Depois de abrir o mistério da soberania divina, Paulo conduz o leitor para um terreno extremamente prático. Ele mostra que a fé verdadeira não se resume a conceitos espirituais, mas toma forma em atitudes, palavras, decisões e relacionamentos. A mudança começa no coração, mas se expressa nas ruas, nas casas, no trabalho e até nos conflitos mais difíceis da convivência humana. Romanos 12-14 é como um espelho que revela se a fé que dizemos possuir realmente se manifesta em nosso comportamento diário. O gancho deste capítulo surge com a frase mais marcante dessa sessão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Paulo não está pedindo um ato ritualístico, ele está pedindo entrega total. No templo judaico, o sacrifício morto era consumido pelo fogo. No reino de Deus, o sacrifício vivo é consumido pela obediência. Essa imagem é profundamente cinematográfica. Um altar, um corpo vivo, uma decisão consciente. Paulo está dizendo que a fé verdadeira começa quando o cristão desce do trono de si mesmo e se coloca completamente nas mãos de Deus. A arqueologia confirma que Roma era repleta de altares pagãos, onde pessoas sacrificavam animais para apaziguar deuses. Paulo confronta essa cultura ao mostrar que o cristão não apazigua Deus com rituais. Ele o honra com uma vida inteira. A tensão cresce quando Paulo começa a descrever o impacto dessa entrega no convívio diário. Ele fala de amor sem hipocrisia, de hospitalidade genuína, de humildade, de serviço, de dons espirituais, de lidar com perseguições e injustiças sem revidar. Essas exigências são impossíveis para quem vive segundo a carne, mas naturais para quem vive no espírito.
Cada ordem de Paulo é como uma lâmina espiritual que corta o orgulho, a impaciência e o egoísmo. Ele não está pedindo boa educação, ele está pedindo transformação profunda. Uma transformação que só é possível porque o cristão já foi renovado pela graça e agora é capacitado pelo Espírito Santo. A revelação maior desta sessão aparece quando Paulo fala sobre relacionamentos marcados por diferenças. Judeus e gentios na Igreja de Roma tinham estilos de vida, tradições alimentares e hábitos completamente divergentes. Alguns guardavam dias especiais, outros não. Alguns eram sensíveis a alimentos sacrificados a ídolos, outros não viam problema algum. A arqueologia atesta que essas tensões eram reais e constantes nas comunidades da época. Paulo oferece uma solução radical. Em vez de debater quem está certo, ele chama cada cristão a agir com consciência diante de Deus e amor diante do próximo. A fé madura não humilha o fraco. A fé fraca não julga o forte. A igreja não é um campo de batalha de opiniões, mas um corpo unido pela graça. O mini payoff deste capítulo é a descoberta de que a fé verdadeira é prática, visível e profundamente humana. Ela molda percepções, purifica intenções, dirige decisões e sustenta relacionamentos. Não existe cristianismo maduro sem transformação diária. Não há unidade sem humildade. Não há maturidade sem entrega. Romanos não oferece apenas ideias. Ele oferece uma forma de vida, uma forma que reflete Cristo de maneira concreta, em cada gesto de serviço, em cada resposta de paciência e em cada decisão tomada com consciência diante de Deus. Mas essa transformação prática nos leva a uma pergunta final. Se a fé muda tudo, desde pensamentos até atitudes, qual é o desfecho dessa jornada? Qual é a visão final que Paulo queria que cada cristão enxergasse quando chegasse ao final da carta? O que significa viver plenamente a vitória que começou na cruz e se manifesta até o último capítulo de Romanos? Paulo encerra sua carta com uma visão poderosa, mostrando a conclusão teológica e espiritual de toda essa jornada. E é nessa conclusão que encontraremos a última peça da revelação. Agora que entendemos a prática da fé, é hora de enxergar a vitória final que Romanos promete. A vitória da fé, a transformação total que Romanos promete. A verdadeira liberdade espiritual existe e Romanos descreve como alcançá-la. Ao chegar ao final da carta, Paulo não encerra com uma repetição do que já disse. Ele conduz o leitor a uma visão madura, profunda e abrangente da fé cristã. Depois de revelar a condição humana, a obra de Cristo, a vida no Espírito, a soberania divina e a prática diária da fé, Paulo termina mostrando que toda essa jornada tem um propósito: formar homens e mulheres que vivem para a glória de Deus com convicção, maturidade e alegria. A vitória da fé não é uma emoção passageira, é uma realidade sólida que transforma a vida inteira. O gancho deste capítulo aparece no modo como Paulo conclui Romanos. Ele não se despede com formalidade. Ele celebra a obra de Deus na igreja e reafirma que o Evangelho é o poder capaz de transformar tanto o indivíduo quanto nações inteiras. A arqueologia mostra que no século I, a Igreja de Roma era composta por pessoas de origens completamente diferentes. Escravos, comerciantes, estrangeiros, judeus dispersos, mulheres influentes e soldados convertidos. Um grupo improvável para impactar o centro do maior império da época. Ainda assim, Paulo olha para aquela igreja e vê o que Deus é capaz de fazer quando o Evangelho é entendido com profundidade. Ele vê uma comunidade que, mesmo pequena, carrega o DNA do reino de Deus. A tensão aparece quando Paulo adverte sobre falsos ensinos e divisões. Ele sabia que a vitória da fé não estava apenas em crer corretamente, mas em permanecer firme diante de ataques internos e externos.
Roma era um ambiente de intensa diversidade filosófica e muitos tentavam adaptar o evangelho às tendências culturais. Paulo confronta essa tentação ao afirmar que a fé verdadeira não se curva diante da opinião pública, nem se molda às exigências de uma sociedade pagã. A vitória da fé é permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso custa conforto, aceitação ou segurança. Não é uma fé que se esconde, mas uma fé que brilha com humildade e firmeza. A revelação central deste capítulo é que Cristo é o centro final de toda a carta. Tudo converge para Ele. Todo argumento, toda exposição, toda doutrina, todo chamado ético. Romanos é uma carta profundamente cristocêntrica. Paulo não coloca a ênfase no desempenho humano, mas no poder do Evangelho que transforma pecadores em santos, estrangeiros em filhos e perseguidos em mais que vencedores. A vitória da fé é a certeza de que Deus conduz a história, sustenta seu povo, transforma corações e cumpre seus propósitos. Não há acaso no reino, há direção, não há caos definitivo, há soberania, não há fraqueza final, há graça. O mini payoff deste capítulo é a visão completa da transformação que Romanos oferece. A fé que começa com a consciência da queda termina com a celebração da vitória. A jornada que começa com a culpa termina com a liberdade. A vida que começa com lutas internas termina com convicção espiritual. Paulo quer que o cristão entenda que a salvação não é uma experiência estática. É um processo contínuo, marcado pela presença do Espírito, pela fidelidade divina e pela esperança inabalável na glória futura. A vitória da fé não pertence ao forte, mas ao entregue. Não pertence ao perfeito, mas ao remido. Não pertence ao que tenta, mas ao que confia no Deus que age. E isso nos leva à pergunta final. Depois de tudo que vimos, depois de toda a profundidade que Paulo revelou, depois de cada camada da verdade que foi sendo aberta, estamos realmente prontos para viver o Evangelho como ele é? Estamos prontos para deixar a fé superficial e entrar na maturidade que Romanos exige? Estamos prontos para confiar plenamente naquele que nos justificou, nos libertou, nos adotou e nos conduzirá até o fim? O último passo dessa jornada é compreender que a carta não termina em nós. Ela termina em Deus. Ela termina com a doxologia que ressoa como um coral eterno, declarando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A vida cristã começa em Deus e termina em Deus. O cristão vive entre esses dois extremos gloriosos, sustentado pela graça que jamais falha. Agora que a vitória foi revelada, é hora de encerrar a jornada com um olhar profundo para o Deus que escreveu cada linha da história da redenção. A fé que se firma na rocha eterna. A jornada por Romanos não termina com uma simples compreensão intelectual. Ela termina com uma visão tão profunda de Deus que muda a forma como você enxerga a si mesmo, o mundo, a história e o futuro. Quando Paulo conclui a carta, ele não fecha as páginas com um resumo técnico. Ele levanta o coração do leitor para contemplar o Deus que escreveu a salvação com suas próprias mãos. Aqui, tudo o que aprendemos ao longo da carta se conecta como as peças de um mosaico perfeito, revelando que a fé não é uma construção humana, mas uma resposta grata diante de uma obra divina já consumada. O gancho desta conclusão aparece de imediato quando percebemos que todo o percurso de Romanos nos trouxe a este ponto: compreender que a salvação não é sobre nós, mas sobre Deus. Ele iniciou a boa obra, ele sustentou cada passo, ele revelou cada verdade e ele garantiu cada promessa. A arqueologia confirma que os cristãos da Roma do primeiro século viviam sob pressões políticas, religiosas e sociais intensas. No entanto, mesmo nessas condições adversas, eles liam esta carta e encontravam nela um refúgio, uma convicção.
uma rocha sólida que nenhuma ameaça podia destruir. Romanos foi o alicerce teológico e espiritual que sustentou uma igreja pequena diante de um império gigantesco e continua sustentando a Igreja de Cristo até hoje. A tensão dessa conclusão surge quando olhamos para nossa própria vida à luz do que aprendemos. Vimos nossa condição sem Cristo. Vimos o tribunal divino onde toda a culpa é exposta. Vimos a ponte da justificação construída pela graça. Vimos a guerra interior que revela a presença do Espírito. Vimos a vida no Espírito que liberta da condenação. Vimos a segurança eterna que nada pode abalar. Vimos o mistério de Israel que revela um Deus que dirige a história. Vimos a transformação prática que molda atitudes, escolhas e relacionamentos. E vimos a vitória da fé, que nos chama para uma maturidade profunda. Agora Paulo pega tudo isso e coloca diante de nós uma afirmação que funciona como o selo final do Evangelho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A revelação maior desta conclusão é que o Evangelho não gira em torno do ser humano. Ele gira em torno de Cristo. A fé não é o centro da história. Cristo é o centro da história. A salvação não começa na resposta humana, mas na iniciativa divina. A vida cristã não é sustentada por esforço próprio, mas pelo Espírito Santo. A caminhada não é definida por estabilidade emocional, mas pela fidelidade eterna de Deus. Romanos nos leva a reconhecer que a confiança genuína não nasce de olhar para dentro, mas de olhar para cima. A fé não é uma força, mas uma entrega. Não é uma conquista, mas uma dependência. Não é uma construção, mas um descanso na obra perfeita de Cristo. O mini payoff desta conclusão é simples e arrebatador. A vida cristã é segura porque está nas mãos do Deus que governa a história. Aquele que justificou você também o santifica. Aquele que o adotou como filho também o guarda. Aquele que o libertou da condenação também o conduzirá até a glória. Aquele que começou a obra completará, não importa as circunstâncias, os ataques espirituais ou os desafios internos. A maturidade que Romanos oferece é uma fé que não se abala com o vento, não se corrompe com o tempo e não se perde na escuridão. É uma fé firmada na rocha eterna que não pode ser movida. E assim, chegamos ao ponto final da jornada. Um ponto que, paradoxalmente, é também o ponto de partida, porque entender Romanos não é concluir um estudo, é iniciar uma vida nova. É caminhar com a convicção profunda de que você pertence a Cristo, de que Ele governa tudo, de que Ele o guarda e de que Ele é digno de toda adoração. A carta termina exaltando a Deus, porque tudo começa e termina nele. A doxologia final é o eco de uma verdade eterna que sustenta a alma. Ele é o autor, o meio e o fim de todas as coisas. Agora, a pergunta silenciosa que Romanos deixa no coração é esta: você está pronto para viver esse evangelho com profundidade, maturidade e rendição total? Porque a fé que se apoia em Cristo jamais será instável. E aquele que está nele jamais caminhará sozinho.